Estamos começando agora mais uma entrevista especial com uma pessoa importante e relevante do nosso mercado imobiliário. Hoje a gente está recebendo aqui o Marcos Santos, que é o CEO da Launch Machine, uma empresa que trabalha muito com dados, com informação e que ajuda os incorporadores a tomarem importantes decisões. Marcos, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Muito feliz aqui com a oportunidade de estar conversando com o seu público. Queria começar justamente falando disso, né? Nós vamos falar muito sobre dados, sobre informações aqui hoje e queria que você explicasse como é que funciona o seu trabalho, há quanto tempo que você está no mercado imobiliário e o trabalho da Launch Machine no mercado. Ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho de como tudo começou, né? Eu tenho 15 anos no mercado imobiliário, comecei a minha carreira como executivo no mercado imobiliário, então eu atuei na direção comercial da Opus por 8 anos. E daí o mercado imobiliário realmente tive uma conexão muito forte com ele, gostei muito de entender a dinâmica. Eu vim de mercados completamente diferentes, eu vim primeiro do mercado de bebidas e depois do agro, que tinha uma dinâmica muito diferente do mercado imobiliário. E uma questão que me chamou a atenção é como funcionava o processo de vendas dentro do bem que normalmente é o bem mais caro que as pessoas compram na vida, né? Então a gente procurou trazer um pouco desse expertise desses segmentos para poder atuar dentro do mercado imobiliário. Em 2018, eu acabei me desvinculando, indo para um outro segmento. Eu sou de São Paulo, fiquei um ano inteiro em São Paulo nessa ocasião. Mas em 2019 voltei e dentro desse processo de retornar, a minha primeira decisão foi que eu não tinha mais esse desejo de ser executivo e sim de empreender no mercado imobiliário. E como a gente tinha um bom relacionamento já com alguns incorporadores, o que nós buscamos fazer? Falei, olha, vamos trazer uma solução comercial interessante para outros incorporadores. Esse trabalho ele se iniciou em 2019 e daí eu fiquei dedicado praticamente o ano inteiro exclusivamente a Souza Andrade, até essa remodelagem da marca da Souza Andrade que aconteceu em 2019. Foi uma parte do trabalho que nós fizemos lá. Em 2020, nós fizemos o lançamento do World Trade Center, né, que era um projeto super desafiador, que agora está todo imponente, aí, mudou a cena da cidade. E a partir daí, o que nós fomos entendendo como oportunidade? A gente tinha um foco inicial muito forte na estruturação de vendas e marketing, né, procurando entender como a gente conseguia levar o melhor valor para o cliente, trazendo as melhores ferramentas para os corretores, para que os produtos tivessem a melhor performance nos lançamentos. Então, vamos falar que esses momentos iniciais da Launch foram muito relacionados a essa estruturação de vendas e marketing para fazer o produto ter eficiência no lançamento. O Launch Machine, né, na verdade, é máquina de lançamentos, e a gente foi entendendo nessa jornada que, além de ter uma boa campanha, uma boa comunicação, um bom produto, que era importante também entender um pouco melhor o mercado para poder tomar melhores decisões, né? Então, a partir daí, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a atuar de uma forma preliminar à comercialização, onde o incorporador, normalmente, ele nos chama quando ele tem uma área de interesse, um terreno de interesse, e daí ele nos convida para poder avaliar qual é a melhor tipologia para esse terreno. A gente, com o nosso expertise de dados, a gente consegue ter um mapeamento muito preciso em relação à oferta e demanda. A gente tem uma característica boa aqui, Felipe, que o mercado imobiliário não é em todas as regiões que ele tem oferta de dados. E fica, muitas vezes, uma percepção de que as decisões todas são intuitivas, né, ou pouco pragmáticas. Mas aqui nós temos uma boa oferta de dados. E o tempo, né, a gente já lançou aí mais de 35 produtos, nos mostrou que os produtos que foram lançados dentro de uma boa dinâmica em relação a dados, eles performaram bem, independente do momento de mercado, porque eu entrei no mercado em 2010, então eu peguei todos os ciclos de mercado. Então nós começamos a entender que
o uso de dados para poder subsidiar a decisão, ele realmente começou a dar mais precisão nos desenvolvimentos e os critérios financeiros, junto com essas avaliação desses dados, foram fazendo empreendimentos mais rentáveis, né? Então, isso foi importante para a gente fomentar os empreendedores com essa dinâmica. Então, hoje vocês têm uma base de dados bem expressiva. Essa base é alimentada através de um trabalho de vocês mesmos, de pesquisa, ou as próprias incorporadoras também contribuem para formatar essa base? Na realidade, existe. A gente tem uma parte que é pesquisa própria, e existem uma ferramenta, que é uma ferramenta que qualquer empresa do segmento vai lá, adquire, coleta os dados, e tem a própria base de dados da ADEME, né? E como a gente sempre está vinculado a alguns incorporadores, a gente utiliza essa base de dados, porém, o que nós buscamos fazer? É fazer com que dentro dessa montanha de informações que tenham lá, a gente tenha focos específicos para poder entender oferta e demanda dentro de micro-regiões e tipologias específicas para tomar a decisão baseada dentro dessa segmentação. A gente olhar o mercado imobiliário como grandes números é muito pouco eficaz para a gestão do empreendimento. Porque uma micro-região pode ter carência dentro de uma tipologia e uma outra região a 1 quilômetro dali pode ter excesso de oferta e essa aqui pode ter uma performance melhor e essa aqui não performar em função dessa visão micro, né? Porque a decisão em relação à localização ela é muito pessoal e a gente percebe que mesmo os clientes, o consumidor final, ele estando muito conectado com aquelas regiões que ele normalmente convivia, hoje está mais aberto a avaliar e experimentar outras regiões, mas dentro de alguns critérios específicos. Então, a análise de vocês é muito mais assim, na lupa mesmo, né? Pegar uma região bem específica e vocês conseguem mapear regiões bem específicas. Não é aquele mapeamento muito genérico, muito amplo. O mapeamento genérico já tem os reportes que são até mensais, recorrentes, que praticamente todo o mercado acessa, a imprensa acessa, associados da ADEME acessam, né? Então, a visão setorial ela é uma visão que a gente interage com ela, mas para definições em relação à melhor estratégia de produto, a segmentação é sempre o que faz a diferença na tomada de decisão. E hoje a Launch Machine atua especificamente no mercado imobiliário de Goiânia ou em outras praças também? A gente atua em Goiânia e em algumas praças do interior de Goiás, principalmente sudoeste goiano. Mas hoje, em função da pujança do mercado de Goiânia, a gente está com um nível de dedicação quase que exclusivo para o mercado de Goiânia. Interessante. Queria saber de você o seguinte, a gente está num momento em que Goiânia está sempre sendo destacada no mercado imobiliário nacional, né? E é uma economia que está crescendo mais do que a média da economia do país. A gente está em 10º lugar entre as principais cidades do Brasil em relação ao PIB. E é o 3º mercado que mais vende imóveis no Brasil. Você consegue explicar tudo isso? Por que está acontecendo tanta coisa assim em Goiânia? Esse movimento é um movimento muito interessante, né? Porque a Goiânia ela vem conquistando uma condição socioeconômica de muito destaque dentro desse nosso cenário. O que nós percebemos? A gente tem 2 fatores que são os fatores principais. Primeiro, depois da pandemia, as pessoas elas começaram a reestruturar o local onde elas querem morar. E daí o que a gente viu dentro de um cenário nacional? Uma migração das pessoas querendo sair dos grandes centros para as cidades com mais qualidade de vida. Esse movimento aconteceu com Goiânia, né? Então, Goiânia assumiu esse 10º posto em função das pessoas interessarem e perceberem que Goiânia, pela qualidade de vida, pelo custo de vida, pela segurança, é um bom local para se morar e, em função disso, vieram para cá mais pessoas e esse fluxo é um fluxo contínuo que continua crescendo. O outro fator diz respeito à renda,
né? Então, a gente teve, na realidade, há algum tempo, o agronegócio, as commodities, são a mola propulsora da economia do Brasil. Né? Então, hoje, o que a gente percebe? Que essa consistência de crescimento do agronegócio foi a mola mestra para poder fazer com que Goiânia tivesse também uma maior oferta de serviços, e daí esse ecossistema relacionado à cidade, ele crescesse exponencialmente. Então, se a gente for avaliar Goiânia em relação à renda, é uma cidade que tem um crescimento proporcionalmente melhor. Se a gente for avaliar o que houve em relação à prestação de serviços, serviços médicos, conveniências, Goiânia é uma cidade que se tornou metrópole há poucos anos. O mercado imobiliário de Goiânia é um mercado super jovem. A cidade é jovem, o mercado imobiliário ele é mais jovem ainda. Até teve um empreendimento que nós lançamos no ano passado, que a gente fez esse comparativo de 10 em 10 anos. Né? Então, em 20 anos atrás, uma boa parte das áreas mais adensadas não tinham nada. Né? Com 10 anos, elas começaram com algum adensamento e hoje a gente vê esse adensamento importante. Então, o mercado imobiliário de Goiânia, ele veio crescendo a taxas e mais resiliente do que outros mercados. A gente viu que no pós-pandemia o mercado imobiliário cresceu de uma forma generalizada, mas o fôlego de outras praças foi diminuindo e Goiânia continuou crescendo. E 2024 vai ser o ano com maior VGV comercializado na história de Goiânia até então. 2024, você fala o que passou. O que passou, né? Então é o ano. Vai ser o ano que tem Vai ser o ano recordista de vendas. 2023 já tinha sido um ano excelente. 2024 a base ela está consolidada até setembro, mas pela estatística que a gente fez, 2024 vai ser o ano onde o mercado de Goiânia vai comercializar o maior VGV da história. Eu tive a percepção assim no período da pandemia, 2021, 2022. Foram os anos que eu, como corretor, mais vendi imóveis. Assim, na minha carreira, eu tenho 7 anos. Foram anos que não precisava nem trabalhar muito. Assim, o cliente estava te procurando o tempo todo e era negócio o tempo todo acontecendo. E eu até imaginava que esses anos que seriam os anos de maior volume de vendas. Então, sim, acabou que 2024 foi ainda maior. Né? 2024 foi ainda maior e foi por isso que Goiânia ficou como sendo o terceiro maior mercado. Porque a gente avaliando outras capitais, esse movimento de 2023 e 2024 foi caminhando para uma estabilidade e o mercado de Goiânia continuou crescendo. Então, ele galgou essas posições dentro desse contexto. Se a gente analisar pela quantidade de pessoas que habitam na cidade, a gente acaba ficando proporcionalmente em primeiro lugar também. É verdade. Se a gente for comparar com o Rio e São Paulo, que tem uma população muito maior. Muito maior. A nossa, que são a primeira e segunda colocada. São Paulo com mais de 20 milhões de habitantes, a gente com 1,5 milhão, né, aproximadamente aqui. Então, dentro dessa lógica per capita, Goiânia realmente performou muito bem. E a própria dinâmica em relação ao uso do imóvel mudou. Tem um ponto interessante, Felipe, você que está mais tempo no mercado, se a gente for avaliar antes da pandemia, o investidor de imóvel, ele estava com uma compra pouco recorrente no nosso mercado. Então, a maior parte da comercialização era para uso. Né? Então, a gente até 2020 veio acompanhando que as pessoas tinham necessidade e compravam imóveis a partir daí. Mas a partir da pandemia, houveram alguns fatores que influenciaram dentro dessa questão. O primeiro foi uma grande quantidade de imóveis compactos, né, vindo para a estrutura do nosso mercado. O investidor de imóvel ele veio com muita vontade de retornar a esse mercado. E o investidor de imóvel ele está com um excelente resultado, porque nesse processo do mercado crescer, o preço da locação disparou. Né? Então, hoje existe ainda muita oportunidade para os investidores e o investidor ele foi um ator importante dentro dessa resiliência do nosso mercado. Você falou sobre o investidor e o investidor sempre quer saber sobre preço. Sim. E a gente está vendo, todo o incorporador com quem eu converso, a gente está sempre
tendo esse contato, os incorporadores sempre falando sobre o aumento do preço dos materiais, o preço da mão de obra que está cada vez mais escassa, o câmbio com o dólar alto também influencia diretamente, porque você precisa de transporte para as commodities, enfim. Então, você está o tempo todo vendo o preço de tudo subir. E, obviamente, que esse preço tem que ser repassado para o consumidor, Sim. porque senão você não consegue fechar a conta de um empreendimento. E a gente já vê hoje em Goiânia algo que eu sempre gosto de comparar na época que eu iniciei no mercado, em 2017, o metro quadrado mais caro de Goiânia era em torno de R$8.000 na orla do parque. Hoje você tem 17, 18, alguns empreendimentos comerciais vendidos a 20 mil metro quadrado. E já não é uma coisa que assusta como em outras épocas, né? Sim. Às vezes você falava 10 mil metros quadrados, era assustador. Hoje qualquer empreendimento que está sendo lançado está nessa faixa. Aonde vai chegar o preço em 2025? Já dá para ter uma previsão disso? Vamos lá. Um ponto mais importante você colocou, que é o aumento dos custos. Né? Então, o custo de mão de obra ele já vem subindo há algum tempo e vai continuar subindo. O custo dos insumos vai subir também ainda mais em função do aumento do dólar. E essa questão de como vai ficar o custo dos materiais ainda não está definido, porque o aumento do dólar de forma mais ostensiva aconteceu há poucos dias. Né? Então, a gente ainda vai precisar de algum tempo para poder entender e precificar essa questão. E tem um outro ponto importante, Felipe, que impacta muito no resultado do empreendedor, que é o custo do funding, né? O custo do dinheiro para que ele possa empreender. E o custo do dinheiro subiu e subiu de uma forma rápida. Então, o preço dos imóveis ele tem que continuar subindo por uma questão até de viabilidade econômica dos empreendimentos. Né? Então, a tendência de crescimento de preço dos imóveis ela é extremamente sólida e consolidada. Né? Agora, o que a gente entende que pode gerar algumas situações de preços mais de oportunidade? Em alguns produtos prontos, em regiões com mais oferta. Né? Então, o cliente ele vai ter a opção de regiões com muita oferta e com uma oferta maior nesses imóveis que são imóveis prontos ou quase prontos, podem acontecer algumas oportunidades pontuais. Né? Então, a gente, nos lançamentos, vai ter essa consistência, mas existem esses pontos que podem representar algumas oportunidades para o cliente. Daí a importância do incorporador ter os dados antes de tomar decisões, né? Porque Exatamente. Ele consegue avaliar, essa região já tem muito dessa metragem, se eu lançar aqui, eu vou acabar tendo dificuldade para vender, porque tem muita opção. Então, ele ter esses dados para tomar decisões faz muita diferença. É extremamente importante. Nós até estamos trabalhando para construir uma frente junto com os associados da ADEME que já tem um bom acesso a informações, porque o que nós percebemos? Que algumas tipologias não estão no melhor momento para serem lançadas. Então, em compensação, tem outras tipologias que têm uma oferta extremamente baixa e que pode ficar com estoque zerado em 3, 4 meses. Né? Então, em compensação, tem outras tipologias que podem demorar até 14, 15 meses dentro da curva de vendas que está estabelecida para poder ficar com estoque mais baixo. Então, a questão é que existem essas oportunidades e é importante o desenvolvimento dos empreendimentos estar alinhado com essas premissas para poder garantir um bom resultado. Você falou agora há pouco também sobre o investidor, sobre preço e sobre locação. Como que você está enxergando esse mercado de locação em Goiânia? A gente teve uma valorização considerável no ano passado, né? Sim. Em torno de 13,5%, se eu não estiver enganado, no valor do preço médio do aluguel na cidade. E a gente está no momento em que a taxa Selic está alta, a taxa de juros está alta e a demanda por aluguel está só aumentando porque muita gente não está conseguindo financiar. A tendência é que suba ainda mais nesse ano? A tendência é que suba ainda mais. E a gente tem uma questão interessante nesse contexto, porque
as empresas, as incorporadoras têm o produto no estoque, né? Existem produtos no estoque de várias tipologias e tem o cliente que quer locar. O investidor, o comprador investidor é exatamente que vem aqui, compra o imóvel da incorporadora, da construtora e disponibiliza para locação. Como nós percebemos que a taxa de juros ela cresceu de uma forma muito importante, hoje existe também aquele cliente que vai preferir deixar o dinheiro rendendo no banco do que fazer um desembolso maior para poder adquirir um imóvel. Como que esse cliente vai resolver o problema dele de moradia? Na locação. Então, ele fala, em vez de ele fazer um desembolso maior para poder comprar o imóvel dele nesse momento, ele deixa o dinheiro dele rendendo dentro da aplicação e ele vai locar o imóvel e daí, no momento onde o financiamento bancário para o consumidor final ou ele tiver uma situação que fique mais favorável para ele, vai lá e compra o imóvel. Então, o aluguel tem uma tendência muito consistente de crescimento e eu não tenho dúvida que aquelas pessoas que compraram um imóvel com o intuito de locar vão ter um excelente resultado, né? A demanda ela é extremamente consistente e eu tenho certeza que esse investidor, esse cliente que comprou essa unidade, que ele vai ficar satisfeito com o resultado da locação dele. Eu até fiz um vídeo recentemente falando justamente sobre isso. Se você é investidor e quer ganhar dinheiro de verdade nesse ano no mercado imobiliário, compre imóveis para alugar, porque a demanda não vai parar de subir. Não vai parar e os preços também não. Então a rentabilidade tem muito daquela, a gente vê muito daquela referência não do 0,5%, do 0,5%, né, do 0,7%, mas em muitas tipologias o imóvel ele tá rendendo até acima de 1% e com uma tendência de alta. E quando a gente compara com o preço que às vezes a pessoa comprou o imóvel, essa rentabilidade fica ainda maior, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de um cliente que comprou um empreendimento desses compactos, na época ainda não estava entregue, estava quase entregando, ele comprou por 292 mil, isso deve ter sido em 2022, se eu não estiver enganado. Ele está tirando em torno de 6 mil livre com locação por temporada. Ele investiu 292 mil. Aí ainda teve que mobiliar e tudo mais, teve outros custos com registro. Mas se você for comparar o que ele investiu com o que ele tem de retorno, dá mais de 1% tranquilo. Exatamente. Em alguns meses ele dá 1,5%, às vezes até passa disso. Então, tem essa regrinha do 0,5%, por exemplo, que o pessoal adota aí para o aluguel, mas tem perfis específicos de imóveis que dão um retorno muito melhor. Né? Então, e acho que, pelo que a gente avalia, isso não está hoje relacionado só especificamente a imóveis compactos, não. Existem a oferta de apartamentos maiores, de salas comerciais, tem várias situações que a gente observa que as rentabilidades estão bastante interessantes. Outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar, já trabalhando um pouco mais para futuro, se a gente começar a pensar nos próximos anos. Nós tivemos, nesse período da pandemia, uma pausa, né? Muitas incorporadoras ficaram um pouco receosas de lançar no primeiro momento, logo que estourou mesmo a pandemia, o volume de lançamentos foi menor, mas se a gente for pegar de 2022, 2023, esse número disparou novamente, né? Muitos lançamentos mesmo. E a gente já tem muito empreendimento para ser entregue nesse ano, no próximo ano. Você acha que mais empreendimentos sendo entregues, mais imóveis ficando disponíveis na praça, vai influenciar alguma coisa em relação ao preço? Bom, hoje realmente a tendência de elevação nos preços ela é efetivamente consistente. Na nossa avaliação, o mercado ele continua sendo um mercado atrativo, relevante no cenário nacional, mas ele não mantém os níveis de crescimento desses últimos anos, né? Então, o mercado é cíclico, a gente acredita que agora a gente vai chegar no patamar e o mercado ele começa a se reacomodar dentro de um novo contexto. Então, o preço dos lançamentos pelos fatores de custo vão continuar em elevação. O preço dos imóveis que vão sendo entregues dentro desse período, eles podem ter alterações positivas ou negativas dentro daquela lógica de oferta na microrregião. Porque quando a gente voltou lá na pandemia e todo mundo teve aquela dor aguda de mudar,
o estoque de imóvel pronto à venda acabou. Tudo que tinha de imóvel pronto à venda foi comercializado imediatamente. E daí o lançamento veio para poder suprir a lacuna de aquisição de imóvel. Agora, a gente até tem um estudo que a gente vai avaliando o estoque por ano. Então, quanto que é o estoque de 6 meses, o estoque de 1 a 2 anos, o estoque de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos e a partir de 4 anos que é o pronto. Hoje a gente consegue perceber que em algumas tipologias o estoque está ficando bem melhor distribuído. Então, o que vai definir essa precificação vai ser como que a venda desse produto que está mais próximo de entregar vai acontecer nesse ano para ver com que estoque que ele chega no próximo ano. Então, como agora a gente vai voltar a ter oferta de produto pronto, então a gente vai acompanhar essa velocidade de vendas desses produtos quase prontos para entender como que o preço vai acontecer. Mas, a princípio, a gente percebe uma tendência consistente de elevação dos preços e, realmente, pontualmente, podem acontecer algumas oportunidades, mas exceção. A regra está bastante clara em relação aos imóveis tendo uma elevação de preço aí consistente em função dos fatores que nós já falamos. Me veio uma dúvida aqui, que é uma situação que eu acho que acontece muito aqui no mercado imobiliário de Goiânia. Uma consultora X lança um empreendimento com a metragem Y, vamos colocar aqui 100 metros quadrados, só como exemplo. E aí tem uma outra consultora que atua no mesmo nicho e ao invés de pensar numa planta diferente, ela fala, se essa consultora está lançando isso, eu também vou lançar isso. De alguma forma, elas se prejudicam ao lançar o mesmo empreendimento, porque a demanda é a mesma, se a gente for parar para pensar. Então, elas acabam competindo pelo cliente. Se elas lançassem produtos diferentes, seria mais assertivo? Com certeza. E esse ponto é um ponto que chama muita atenção, porque é exatamente aí que o dado e uma correta avaliação na tomada de decisão melhora o resultado do empreendimento. Se a gente tem uma mesma tipologia lançada ao mesmo tempo numa mesma região, o resultado individual do empreendimento vai ser pior. Ele tem concorrência muito clara. Vai ter concorrente. E daí a gente já conhece o nosso cliente. Como é que é o nosso cliente aqui em Goiânia? Ele quer a oportunidade. Na verdade, no Brasil inteiro, mas aqui a gente sabe que o cliente ele briga pela melhor oportunidade. E daí, o que esse cliente vai fazer? E daí, isso a gente que está na linha de frente tocando vendas, a gente vê o tempo todo. Fala, olha, fiz aquela proposta nele lá, se você cobrar, se você cobrir, eu venho para cá. Às vezes ele até gostou um pouco mais do empreendimento, mas o preço não encaixou. Então, acaba esse processo desse leilão, que é ruim para o empreendimento individualmente. E nem sempre se percebe o valor, vai sempre pelo preço, porque às vezes um tem um preço mais alto porque ele entrega mais também. Sim. E aí fica essa competição muito pautada no preço mesmo. Então, a gente entende que a gente consegue tomar melhores decisões com dados e tem um outro ponto que é importante, que é a gente entende também que o cliente hoje ele está muito mais aberto para novos modelos de produto. O produto imobiliário, ele veio evoluindo pós-pandemia, mas existe ainda, Felipe, uma infinidade de novas soluções que o cliente quer e não foram ofertadas para ele. Então, a combinação de uma análise de dados que traz uma segmentação, um entendimento melhor de oferta e demanda, conjuntamente com o desenvolvimento de produto que atenda de forma mais efetiva as necessidades desse cliente, é a receita do sucesso para o empreendimento. Porque o que a gente consegue dentro desse contexto? A gente está trabalhando com menos estoque, com um produto, uma região que tem menos estoque, que tem mais velocidade de vendas e com atributos que aquele cliente quer. Esse produto vira objeto de desejo. Vende muito mais rápido. Vende muito mais rápido. Sim. Ô Marcos, e como funciona o trabalho da Launch Machine em relação aos incorporadores? Os incorporadores que te procuram para saber
Marcos, faz uma assessoria para a gente, uma consultoria, é assim que funciona? E imobiliárias também podem ter algum tipo de serviço que vocês oferecem? Bom, realmente o nosso foco é muito relacionado a incorporadores. A gente atua também com alguns loteadores, né? Então existem alguns momentos que a gente desenvolve trabalho para loteadores. A gente está à disposição dos incorporadores com um rol de soluções para poder melhorar a rentabilidade do negócio dele. Então, a gente tem essa atividade de inteligência de mercado, que é um ponto que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo, mas a inteligência de mercado é um produto que a gente não vem disponibilizando ele sozinho, porque ter o dado, ter informação e ele não ir para a tomada de decisão, acaba invalidando a própria apresentação do dado. Então, o que nós consideramos hoje como a solução, a melhor solução que a gente disponibiliza para o incorporador? Análise de mercado, aí nós partimos para poder fazer junto com ele estudos e hipóteses de empreendimentos. A partir desses estudos e hipóteses de empreendimentos, a gente faz as avaliações de cenários financeiros, né? Então, pode ser que tenham dois produtos com tipologias diferentes, mas que tenham boa velocidade, mas na hora que a gente vai avaliar financeiramente o negócio, pode ser mais interessante. Então, é um trabalho que a gente acaba fazendo a quatro mãos, junto com a estruturação de desenvolvimento de produto do incorporador, porque esses estudos têm um time de arquitetura que vai desenvolvendo e a gente vai fazendo essas simulações. E a partir daí, a gente tem a nossa parte de estruturação da estratégia, né? Então, entender qual é o cenário competitivo, qual é o produto mais rentável e a melhor estratégia para implantar esse empreendimento é um primeiro bloco de serviços que a gente disponibiliza. O outro bloco de serviços que a gente disponibiliza é efetivamente botar o produto na produção. Então, aí a gente faz o meeting do empreendimento, faz a estruturação da campanha junto com a agência, envolve, define as imobiliárias parceiras que vão estar atuando no empreendimento e lança e faz a gestão do lançamento, que é tabela, espelho, monitoramento das propostas, para a gente garantir que o resultado aconteça de ponta a ponta. Mas a gente tem, no caso do incorporador, a gente trabalha muito dentro dessas duas vertentes, que é estruturação estratégica, financeira estratégica e o go-to-market, que é a implantação do lançamento. Então, para o incorporador tem essas frentes. Em alguns momentos, a gente também atua como consultoria, para poder melhorar gestão de algum processo, mas esse não é o nosso foco. A gente pontualmente faz esse serviço, já fizemos até para uma boa parte dos principais players aqui de Goiânia, alguns jobs como consultoria. Para as imobiliárias, o que nós estamos trazendo nesse ano como oportunidade? A primeira questão é que a gente quer ajudar as imobiliárias a qualificar melhor os times, né? Porque nós sabemos que o principal interlocutor do mercado imobiliário é o corretor. E, efetivamente, o corretor, num cenário onde o mercado ele apresenta mais desafiador, o mercado não ficou ruim, mas ele está mais desafiador. O corretor, nesse papel de porta-voz, ele realmente precisa estar qualificado. Bem embasado. Ele precisa estar bem embasado. E a gente nunca pode esquecer que o principal ponto de contato do cliente final com o nosso mercado é o corretor. Então, o que nós estamos oferecendo para as imobiliárias agora nesse início de ano? A gente está disponibilizando uma agenda para poder fazer um treinamento mostrando um pouco desses dados aqui que a gente está discutindo sobre eles no nosso bate-papo para a equipe de corretores, né? E esses corretores eles estejam mais preparados para poder contra-argumentar, para poder apresentar com mais segurança o cenário do mercado imobiliário para os respectivos clientes. Então, nós vamos ter lá no nosso Instagram, a gente vai deixar um link onde os responsáveis das imobiliárias
vão poder nos demandar para poder fazer o agendamento. Na verdade, uma boa parte deles tem o meu contato pessoal, né? Pode me ligar e conversar comigo sobre essa questão dos agendamentos, mas a gente quer qualificar a maior parte de corretores nesse início de ano para poder dar um subsídio melhor para eles nesse início de ano. Algumas consultorias de gestão podem até acontecer, mas a gente está focando muito do nosso esforço realmente na qualificação do time, complementar aquele trabalho que as imobiliárias já fazem, né? A gente tem um mercado de imobiliárias no Brasil que, na minha visão, é o mais qualificado, é o de Goiânia. Se a gente for ver o trabalho que todos os players, a gente vê que os players de grande porte fazem grandes eventos recorrentes, trazem conteúdos, informações e se dedicam muito na dedicação dos seus times. E os players menores, dentro dos focos que têm definidos, também buscam essa qualificação dos profissionais. Né? Então, a gente quer ser uma ferramenta para fomentar essas informações para o mercado de imobiliárias, para o ecossistema de corretores e, inclusive, a gente quer fornecer informações de forma recorrente para esses corretores, para que ele continue atualizado e com subsídios melhores. Até a gente, no nosso bate-papo aqui, a gente está conversando um pouquinho sobre isso, né? De como é que a gente vai disponibilizando essas informações e dentro dos canais da própria Launch também, nós vamos agora voltar a disponibilizar esses conteúdos e queremos manter uma relação muito aberta que a gente tem com esse ecossistema de muita proximidade. A gente sempre teve muita proximidade com os times de vendas. Até para o corretor ter uma ideia, não sei se você pode fazer isso, ou se é uma questão que tem uma certa privacidade, mas quais empreendimentos recentes que o corretor está acostumado a ver no mercado que tiveram essa assessoria da parte da Launch Machine, tanto para essa parte inicial que você falou, de desenvolvimento, quanto para essa parte de ir para o mercado? De lançamentos que aconteceram, nós tivemos 2 lançamentos que aconteceram no ano passado que foram concebidos 100% dessa dinâmica, né? Então, o Entreverdes, né, que foi um produto que nós lançamos junto com a WV Maldi, e o Noah, que foi um empreendimento que nós lançamos junto com a Sim Incorporadora. E do Noah, vou te dar um contexto interessante, para qualificar e tornar mais fácil de perceber essa questão. O Noah, ele teve o lançamento dele acontecendo quase que na mesma data de um outro produto na região primária. Então, o cenário em relação à competitividade era um cenário bastante hostil e ele conseguiu, no lançamento, ter uma performance excepcional. Foi um produto que performou, foi uma referência de performance para aquela região naquele momento. Isso aconteceu por quê? Porque o produto, a gente tinha avaliado esses contextos e conseguimos prever que mesmo num cenário de concorrência hostil dentro da região primária, que a gente tinha um produto que tinha esses atributos que o cliente precisava e, em função disso, ele teve uma performance proporcionalmente muito superior no lançamento. E como que você acha que o corretor pode se preparar em relação a essa parte de estar antenado, de buscar informações, de acompanhar o que está acontecendo como um todo, para que ele possa utilizar isso posteriormente nos atendimentos? Como que ele deve agir no dia a dia? Uma dica prática que você possa dar. O ponto importante para o corretor é ele agir proativamente dentro do relacionamento dele com os clientes que ele tem. Então, o que qualifica o corretor para que o cliente dele escolha e priorize ele no atendimento é a fluência dele dentro do negócio para que ele possa subsidiar a tomar decisão. Então, corretor, networking é absolutamente determinante para você conseguir fazer bons negócios e o corretor bem informado que proativamente impacta o seu cliente é o corretor que tem mais propriedade e, consequentemente, vai vender mais.
Então agora é a minha vez de dar uma dica aqui. Se você quiser ficar bem informado, é só acompanhar a Ultimob. Inclusive a gente está fechando essa parceria aqui justamente para divulgar também dados, informações que os levantamentos que vocês fazem revelam, para que a gente possa trazer para o corretor através da Ultimob. Vocês vão fazer isso também nas redes sociais de vocês, mas a Ultimob vai ser um grande divulgador desses dados para fazer com que o mercado se torne cada vez mais capacitado, qualificado e o profissional esteja bem informado para poder ter argumentos, para conseguir apresentar soluções para o cliente. Então, é uma parceria que a gente vai fazer, né? A Launch Machine com os dados, a gente com a divulgação e o mercado estando bem informado. Exatamente. Na realidade, a gente consegue, através da Ultimob, disponibilizar essa informação para uma grande quantidade de corretores num prazo extremamente curto, né? Então, é uma parceria nossa para prestar um serviço para o corretor, né? Para tornar o corretor mais forte perante aos clientes e, em função disso, ter um resultado melhor de vendas, e queremos que todos tenham um 2025 aí com muitas vendas também. Bacana. Só para a gente finalizar, então, reforço o convite aí para quem quiser levar esse conteúdo que a Launch Machine pode entregar nas imobiliárias, só entrar em contato contigo. Exatamente. Então, para vocês, gestores de imobiliárias, corretores, que tiverem interesse em ver essa apresentação com as informações que a gente discutiu um pouquinho aqui hoje, faça um contato com a gente vai disponibilizar o link na página da Launch Machine, que é launch.machine, lá no Instagram. A gente vai disponibilizar para vocês e a gente realmente vai ficar muito feliz de levar essa informação a todos e fazer com que todos vocês estejam preparados aí para poder conversar um pouquinho sobre a macroeconomia, sobre o nosso mercado imobiliário e sobre as oportunidades de comercialização para o nosso segmento agora em 2025. Legal, Marcos. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei que tem outros compromissos aí para hoje. E eu espero que, de verdade, essa parceria que a gente está fazendo aqui faça com que o nosso mercado se torne ainda mais qualificado. Você já elogiou, né? Disse que o nosso mercado tem essa prerrogativa de querer melhorar o nível dos profissionais. E se a gente puder somar forças para contribuir, que a gente faça isso junto aí. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu que agradeço aí o tempo e o canal, né? Estamos à disposição e estamos animados aí com as oportunidades aí para esse ano. Em breve a gente volta com mais uma entrevista especial. Obrigado.